do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Amém. Fiat. Vem, Espírito Santo, pensar na minha mente, falar na minha boca, agir através de mim, Senhor Jesus, que tudo que sair seja a sua vontade, os seus pensamentos, as suas palavras. Amém. Vamos continuar o sábado com Maria, né? E esse trecho está no volume 10, é o trecho do dia 19 de outubro de 1911. O amor da terra deixa Jesus mais contente, porque o amor do céu é seu. Ao contrário, daquele da terra quer fazer aquisição. Esta manhã, o meu sempre amável Jesus queria fugir de mim, e eu o apertei fortemente entre meus braços. Jesus queria soltar-se e eu lhe disse: você me ensina, anteontem você me amarrou forte, de modo que não era capaz de fazer um movimento, e eu te deixei fazer. Agora fique quieto. Deixe-me fazer. Quero te falar ao ouvido, muito mais que não sinto vontade de gritar, porque parece que nesses dias passados tinha vontade de me fazer gritar, fugindo, fazendo-se de surdo, de não me entender, e eu era obrigada a repetir e a gritar para me fazer entender. Eu não sei, cada vez faz algo novo. É interessante, né? A Luísa e Jesus. É muito interessante, né? E a dependência, né, da Luísa, de Jesus, né? De estar ali com Jesus o tempo todo, a atenção dela, né? De manter ele com ela, né? De não deixar ele escapar, né? Dela. E eu achei interessante ela falar com ele. Da outra vez foi você que me amarrou, né? Foi você que me estreitou cada vez mais com você. Então agora eu vou fazer o mesmo. Eu aprendi com você, como que eu tenho que ser para você. Você fez comigo para me ensinar como que eu tenho que ser com você, né? Tipo assim, você fez comigo assim, me ensinando como eu também tenho que ser com você. Mas Jesus, muitas das vezes, ele tinha que fazer esse silêncio, né? A gente vê assim no livro do céu que ele estava trabalhando, ele falava para Luísa, ó, quando eu estou em silêncio, não quer dizer que eu não estou com você. Você sabe que eu falo dentro de você. Isso é sinal claro, né, de que eu estou com você. E eu não deixo uma alma que vive na minha divina vontade. Ela está comigo, né? Nós estamos juntos. Mas às vezes ele precisa sair, né? Sair assim, para agir na terra, né? Para fazer os flagelos, castigos, por causa dos tempos, né? Porque as coisas estavam acontecendo, né? Não é porque enquanto a Luísa estava com Jesus ali, é um céu dentro, né? Um céu na alma dela ali. Ela é um lugar para Jesus, ela é um céu para Jesus na terra. Mas o resto da terra, né? Não estava sendo um céu. Então estava acontecendo as coisas. Estava acontecendo aqui, em 1911, guerras, né? Primeira Guerra Mundial. Não sei quando é que ela começou, não sei se foi em 1914.
Mas assim, o homem, as coisas estavam acontecendo. E Jesus não é porque está com a gente que não vai ver essas coisas, né? Não é porque tá ali com a Luísa, é que vamos ficar só nós dois aqui, não interessa os acontecimentos, né? O que está acontecendo na humanidade, as situações. Não, ela é um refúgio justamente para ele ter com quem conversar sobre o que está acontecendo na Terra, né? Porque ele não está indo lá tanto, ele está tratando com a Luísa, ele não trata só o assunto céu com ela, ele não vem só é, trazer para ela, vamos dizer assim, os conhecimentos do céu, né? Ele também mostra o movimento dele na Terra, né? Ele mostra o agir dele também nos acontecimentos da realidade que a cerca, né? E às vezes ele precisa sair para castigar e fazer coisas que para ela é difícil lidar com isso, né? É difícil porque ela estava com o pensamento de que não vai precisar castigar ninguém porque eu me ofereço pelas criaturas, mas a gente é pequeno, a gente não abraça o mundo. As reparações que Jesus pede de cada um de nós é de acordo com a pequenez mesmo, nossa, não é? A gente não tem poder de salvar ninguém, a gente não tem poder de abraçar o mundo, né? Os sofrimentos que ele vai permitir é de acordo com aquilo que ele também quiser trazer, as situações que ele quiser trazer. Mas, mas é necessário ele continuar fazendo esse trabalho na terra, porque senão os homens ficam mais perversos ainda. Ele fala com a Luísa assim, se não fosse a cruz, o que manteria o homem, né? O que ainda justificaria ele, né? O sinal de que certo de que eu ainda estou com ele, o meu sinal é a cruz. Então, se eu permito a cruz, eu estou colocando meu sinal na humanidade. Quando Deus permite a cruz numa pessoa, o sofrimento, ele está colocando o sinal dele naquela pessoa, ele está colocando o sinal dele. Aí a pessoa não entende. Muitos que não aceitam a cruz, que reclamam, que se aborrece, né? Mas ela está sendo marcada por Deus, ela não está sendo ignorada por Deus, ao contrário, ela está sendo marcada por Ele. Então, é uma bênção que ela está recebendo e não uma maldição, entendeu? Porque Jesus transformou essa realidade daquilo que era visto como maldição, se tornou como uma bênção, se tornou como uma unção, né? Então, se tornou uma forma de qualquer ser humano receber esse sinal de Jesus na carne, que é a cruz. E ele não pode tirar isso do ser humano, ele não pode tirar isso do mundo, né? Não pode, porque senão o ser humano, se não tiver a cruz para frear o homem, igual Jesus fala, a cruz serve de rédea ao cavalo, né? Por quê? Porque se o cavalo tá indo, tá correndo, correndo, correndo e tem um precipício, né? Então, aí o cavalo é freado, o cavalo é parado, né? Ali, né? A rédea faz com que ele, né? Seja ali barrado naquele caminho, porque senão ele vai cair no precipício. É a mesma coisa o homem, né? É o que o Senhor faz no mundo. E, e ele está permitindo esses acontecimentos por causa da perversidade do homem. O homem querendo a guerra, né? O homem querendo a briga, o homem querendo o poder, o homem querendo o domínio das coisas, né? Então, assim, estava acontecendo muita coisa, né? Não, na Itália, acontecendo muita coisa na humanidade. Então, Jesus não podia ficar só lá, Luísa, minha linda, e a Luísa, Jesus, meu lindo, né? E pronto, né? Não. Ele está agindo na humanidade através da Luísa, né? São atos universais. Então, através da Luísa, ele podia continuar a obra dele. E essa obra envolve todos os seres humanos, né? Envolve todos esses acontecimentos, né? Também no mundo, né? Então, aí a Luísa ficava brava com Jesus quando ele dava suas escapadas, né? Vamos dizer assim. Mas era necessário, né? E a Luísa precisava entender. E o estado de privação e todas essas penas também eram necessárias ela passar por isso. E Jesus não ia sair dela. Jesus não ia sair dela. Ele podia fazer silêncio, mas isso não quer dizer que ele ia sair. Não quer dizer que ele ia fugir. Aí Jesus fala com ela, né? Por que que tá assim, né? Porque ela fala aqui, ó. Fazendo-se de surdo, de não me entender. Eu era obrigada a repetir e a gritar para me fazer entender. Eu não sei, cada vez faz algo novo. Então, quando Jesus às vezes deixa a Luísa, faz a Luísa assim passar por algo, ele está explicando o estado dele, como ele está se sentindo.
Porque aqui ela fala assim, ó. Ela tá reclamando, olha. Anteontem você me amarrou forte, tá bom? Olha só, amarrou ela forte, de modo que não era capaz de fazer um movimento. Deixou a Luísa assim, apertada, né? Não conseguia mexer um dedo, né? Eu te deixei fazer. Eu deixei você fazer tudo que você estava fazendo, que você propôs. É você que trouxe a proposta, né? Vamos dizer assim, você que trouxe a, vamos dizer assim, o que você queria naquele momento comigo, né? É ele que traz a reparação, é ele que traz o acontecimento, né? É ele que vem trazer a informação, tipo assim, a demanda. Você é um vazio disponível para aquilo que Jesus deseja, né? E ele veio, ele trouxe, amarrou ela forte e ele está dizendo alguma coisa com isso. Ele sempre está ensinando alguma coisa com esses acontecimentos. É isso que é interessante de Jesus, é perceber que Jesus, ele faz a pessoa passar pelo que ele está passando. É muito incrível, né? Porque Jesus quer ligar a alma a ele. Essa ligação da alma com Jesus, esse vínculo, é você viver como o outro. Tipo assim, quando você cria vínculo com a pessoa, é quando você, tipo assim, vamos dizer assim, você pode estar com alguém e não ter um vínculo. A cabeça não bate, por mais que você convive, a cabeça não bate, você não sabe o que o outro está passando, você não entende a dor do outro, entendeu? Então, não entender a dor do outro, não é um vínculo, você está com uma pessoa unida, mas um vínculo é entrar no universo do outro, é entrar no sentimento do outro, é entrar no pensamento do outro, estabelecer ali uma comunicação através dessa verdade do que o outro está vivendo e ele passa para você. E fazer você também sentir, às vezes, permitir você também sentir situações para explicar o que ele sente. Então, olha como que Jesus age com a alma, olha como é a comunicação de Jesus com a alma, que a gente observar o jeito de Jesus trabalhar com a Luísa, a gente vai entender como ele trabalha com a gente também. Aqui, ó. Você me amarrou forte, de modo que não era capaz de fazer um movimento. Eu te deixei fazer, né? Bacana. Ela não foi resistente, né? Ela estava aberta. Beleza, é isso mesmo que ele quer encontrar. Ele não quer encontrar a pessoa assim, indisposta, né? Não, Jesus, isso eu não quero passar. Por isso eu não quero passar. Isso eu não quero, Jesus, isso eu não aceito, né? Então ele não pode fazer isso em alguém que não tem essa disposição, né? E ele encontrou ela disposta, aberta para aquilo, para a proposta dele, para viver aquilo que ele queria que ela vivesse. Então ele amarrou ela, deixou ela sem movimento e ela deixou ele fazer. Aí ela fala com ele: agora fique quieto, agora fique quieto, deixe-me fazer. Agora é ele que falou a ela. Você me ensina, anteontem você me amarrou forte, de modo que não era capaz de fazer o movimento, eu te deixei fazer. Ela falando: agora fique quieto, deixe-me fazer, quero te falar ao ouvido. Então ela quer fazer o mesmo com ele. Muito mais que não sinto vontade de gritar, porque parece que nesses dias passados tinha vontade de me fazer gritar. Ela falando desse acontecimento. Ele queria deixar ela na situação de modo que ela queria até gritar para se fazer ouvir. Porque parece que nesses dias passados tinha vontade de me fazer gritar, fingindo, fazendo-se de surdo, de não me entender. Então, ela tentava falar, né? E ele fingia que nem estava ouvindo. E eu era obrigada a repetir e a gritar para me fazer entender. Eu não sei, cada vez você faz algo novo, então tem algo aí, né? Interessante demais. Aí ela entendeu que ela quer fazer o mesmo com ele, né? Só que ele quer ensinar algo para ela, do que ele tá sentindo com as criaturas. Ele tá vinculando ela a ele, né? Porque tá mostrando os segredos dele para ela, mas fazendo ela sentir na pele o que ele sente nas criaturas. E olha só, olha o que Jesus vai falar. E Jesus falou: eu estava ensurdecido pelas ofensas das criaturas, e para me distrair e me aliviar, queria ouvir a tua voz amorosa e fingia não ouvir, só para ouvir várias vezes elas chamando ele, gente.
só para ouvir várias vezes ela querendo ele. Então ele fingia, porque se ele falasse assim, se ele falasse e respondesse ela de primeira, ela ia calar, né? Ele fingia que não ouvia só para ver ela chamando, 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 para distrair ele das ofensas. Ah, você não sabe que eco de maldições vem-me na terra. As vozes de amor, de louvores, etc., rompem esse eco pestilento e aliviam-me um pouco. Tá vendo, gente? Que incrível. É muito incrível, né? Primeiro porque Jesus não faz nada por acaso, né? Esse modo, né, de deixar a Luísa imóvel, esse modo de deixar ela gritando por ele e ele fingir de surdo, são privações que estava dando para ela, imagina. Você chama alguém, a pessoa não te ouve. Você quer falar com alguém, a pessoa finge que parece que não está te ouvindo, né? E você fica naquela ânsia de tentar falar, 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 e parece que estava até indiferente, fazendo de indiferente. Mas aí ele vê aquela alma que chama por ele e quer ele, consola ele de toda essa indiferença que ele encontra com as outras criaturas. Porque essa indiferença que, vamos dizer assim, né? Jesus aqui estava com a alma que amava ele, que é a Luísa. Com a alma que amava ele, né? E essa alma não estava indiferente, mas ele estava fazendo ela sentir o que ele sente com as outras almas que não dão movimento para ele, que ele nelas ele fica amarrado, né? Ele fica amarrado, né? Porque nessas almas ele não tem a liberdade de chegar a fazer com elas o que ele faz com a Luísa. Porque não vai entender, porque não vai amar ele, porque não vai amar. Ah, se Jesus fizer de indiferente comigo, eu também fico, tipo assim. Não vai ter essa correspondência de não, eu quero ele, eu quero ouvir ele, eu quero falar com ele, não, eu quero ele, eu não quero que ele fique quieto comigo, eu não quero que ele fique parecendo que está surdo, eu não quero que ele fique mudo comigo. Então tem uma alma querendo isso, meu Deus do céu, e aqui está reparando pelo que está vivendo nas criaturas. Ele falou assim, é tanta ofensa, ele está falando, é tanta ofensa que eu estou ensurdecido. E isso é muito interessante também, porque a Luísa, ela não, ela sente muito a falta de Jesus. E quando Jesus chegava, não adiantava ficar assim, tá bom, Jesus, tipo assim, vamos falar só de nós, né? Não, vem cá, vamos ficar nós dois nos amando e pronto. Não. Ele precisava trazer para ela essa realidade e ela aberta para ouvir. Então, a divina vontade, a gente não pode se fechar ao nosso com Jesus, a nossa alma com Jesus e ficar só assim. Não interessa o que está acontecendo no mundo, não interessa o que Jesus está vendo, tipo assim, o que Jesus está vendo, não interessa os acontecimentos, as situações, não interessa ver nada fora de mim. Só importa eu e Jesus, só importa eu e Jesus, só importa o que internamente nós dois estamos vivendo juntos. Só me interessa ver Ele dentro de mim. Só me interessa ver ele dentro de mim e manter ele aqui dentro de mim. E nós dois, beleza. E não é assim. Na divina vontade, como que eu explico o Senhor? Porque foi o que eu entendi, né? Na divina vontade, é, você é esse universo. Você é de Jesus, você é o céu de Jesus, né? E você é para Jesus, né? Então, você é espectador de tudo. Você é espectador da história humana também. Espectador da história humana, vendo com os olhos de Deus na história humana, o operar de Deus na história humana, né? Como que Deus está trabalhando na terra, né? Então, quando você não pode falar assim, ah, Senhor, só importa doçura, nós dois juntos, né? E ficar inebriado por esses escritos, né? E não importa.
Aí você se fecha, você não fica atento às outras coisas que Jesus quer te mostrar fora. E Jesus está trazendo para Luiz algo fora. Ele não está falando dos dois juntos ali, como ele fica com a alma na divina vontade. Ele está trazendo algo fora, ele está trazendo a situação externa para a conversa. Ele está falando do que ele, como ele fica, né? Ensurdecido pelas ofensas das criaturas. Aí você pode pensar, né? Por que ensurdecido? E para você pensar nisso, você precisa olhar para fora, né? Você precisa ver de que realidade nesse tempo que Jesus estava falando para Luísa poderia dizer que estava ensurdecido. Então, é, quanta coisa ele está falando aqui, ele está falando das maldições, que está sendo do eco de maldições. Então, o que o ser humano está falando? Essas coisas, essas ofensas, essas palavras malditas, fere os ouvidos de Jesus. Por quê? Porque todas as almas, por que que Jesus sente isso nele? Nele. Porque todas as almas estão enxertadas nele. Então, se um membro está doente, se um membro está, sei lá, com infecção, a cabeça vai sentir aquela dor, porque tá tudo ligado, né? Então, tá todos ligados ao corpo místico de Jesus. E a luz é uma peça-chave para consolá-lo, mas isso não significa que não está acontecendo as outras coisas, né? Não significa que não esteja acontecendo. Então, ele está sentindo as dores dos outros membros do corpo doente. E ele está falando, chega a me ensurdecer, chega a me ensurdecer de tanta miséria, de tanta coisa. Então, pensa, se ele está ensurdecido pelas ofensas das criaturas, e ele está dizendo que é um eco de maldições. Então, imagina um monte de coisa que ele estava falando. Imagina um monte de conversa horrível. Imagina os planos, as reuniões que eles estavam fazendo para planejar a guerra, né? Imagina só, né? Quanta coisa que eles estavam de ódio, de vingança, né? Quantos sacrilégios, quantas palavras malditas, seja contra o próximo, seja contra Deus, seja contra a igreja, seja contra as coisas de Deus, né? Então, e não só o que as criaturas falavam, mas o que elas pensavam, né? Porque ele vê tudo. O que elas, no coração delas, pensavam. Não era amor, não era louvor, né? Não era nada disso, ao contrário, era só desamor, só tragédia, só maledicência, né? Só coisas erradas. E imagina o estado de Jesus, se ele fez isso com a Luísa, de deixar ela imóvel e amarrada, ele também está mostrando como que ele fica, porque ele vai lá, né, tentar falar com aqueles corações, e esses corações deixam ele gritando, ele fica gritando, tentando falar através de vários modos, e não é ouvido, é ignorado. É ignorado. E ele deixa a Luísa sentir o que ele sente. E ele ter essa confiança de que ele pode fazer isso e ela não vai. Ah, então não quero saber mais de Jesus, né? Não quero saber mais de Jesus, já que Jesus, ficar com Jesus significa ser tratado desse jeito, então eu não quero mais. Eu não quero mais. Não quero sofrer nada, não quero passar por nada, não quero ser ignorado, né? Não quero ser contrariado, não quero passar por nada. Imagina. Então imagina que ele fez ela sentir o que ele está sentindo. Pensar no lado dele diante do mundo. Diante do mundo. E ela, sendo colocada, o alívio dela distraía ele, porque teria alguém na terra para olhar. Porque imagina, que atrativo que teria se não tivesse alguém para olhar. Diante de tanto pecado, diante de tanta maldição, diante de tanta coisa ruim subindo, tanto ar pestilento subindo, tanta coisa subindo. Olhar na cabeça do homem e ver que do homem só sai desgraça, só sai tragédia, só sai maldade, só sai desamor, só sai luxúria e tanta coisa. Então ter essa alma, né? Que isso fosse para ele como que uma música, né? Diante de tanta coisa, um lugar, um alívio,
que você esquece um pouco, sabe? Que você esquece o que está passando. É igual quando você tem... Jesus se sente com a alma como você se sente, sei lá. Vamos supor que você está com muita dor mesmo, no seu corpo todo. Dor, muita dor mesmo, né? Pensa assim numa mãe que está com muita dor. Mas aí vem o filho brincar com ela, abraçar ela, encher ela de beijo. E na hora ela esquece daquele sofrimento, porque o filho dela entretém ela, né? Desvia o olhar dela daquela dor. Ela tá sentindo a dor, é real. Não vai sumir a dor, mas a felicidade do filho, o sorriso que o filho vai arrancar dela, o poder ter o filho para cuidar, a alegria de ter um ser que ama tanto ela e que está pertinho dela e que quer ela, distrai ela, né? Distrai ela é um ponto assim que você pode olhar. A distração é um ponto assim que você quer olhar, um ponto assim que te chama atenção, né? Você viu aquilo e aquilo te chamou a atenção. Apesar de tudo que está acontecendo, você se conseguiu se entreter com alguma coisa que te mantém, né? Que te consegue te manter assim, bem, né? Então, assim é a alma para Jesus. Assim é a alma para Jesus, que vive na divina vontade. Então, ele consegue olhar para esse céu na terra, né? E através dele, consegue distrair das ofensas, né? E por ter esses, perdoar os outros, né? Perdoar os outros é como se relaxasse, sabe? Conseguir se relaxar ele. Se tivesse muito irado, muito bravo, mas aí vem alguém, eu penso no pai que tá muito bravo com os filhos rebeldes, tá? Os filhos saíram de casa, foi pra festa, não dá satisfação nenhuma, né? Vai embora gastar os bens do pai. Não tá nem aí, só roubando, só roubando, só roubando, só roubando, só roubando, só roubando. E então isso deixa o pai irado, isso deixa o pai nervoso, isso deixa o pai triste, né? Isso deixa o pai muito triste, ver a desordem dos filhos. Aí pensa no pequenininho, né? Que tá sempre com o pai, do lado do pai, né? E que enquanto os filhos saem, o filho fica pertinho do pai, brincando com o pai, conversando com o pai, né? Consolando o pai, ouvindo o pai, deixa o pai desabafar o que tá sentindo com os filhos. E ele ouve, ele tá ali pra fazer essa companhia pro pai, tá sempre no colo do pai. É um descanso para ele, é um descanso para ele, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, Jesus não sofre nada, ele está lá no céu glorioso. Mas as criaturas, né, não dão esse descanso, e nós fazemos parte do corpo dele, né? E ele está aqui, ele está no nosso meio, né? E essa palavra às vezes é falada e não é ouvida. Está sendo anunciada e está sendo colocada a escanteio. Jesus está sendo colocado a escanteio na vida de muitas pessoas. Não é ouvido, né? Ele se sente amarrado, mãos amarradas, né? Se sente sufocado. Grita nas almas e as almas fazem de surdo. E as pessoas pensam que Jesus não sofre nada, que tá feliz lá. Que tá feliz o quê, né? Ele em si mesmo é feliz, sim, né? Mas o que ele fez, tudo o que ele fez, a redenção, e as criaturas não estão vivendo esse propósito, ele não vai descansar enquanto a criatura não voltar. Enquanto esse reino acontecer. Enquanto realmente acontecer. Então é muito sério. É muito sério. O estado de Jesus não é brincadeira. Ele está em sacrifício contínuo na Eucaristia, né? Ele está em sacrifício e a palavra dele está no nosso meio. E essa palavra é rejeitada. Essa palavra é trocada por outras palavras. O homem prefere dar ouvido a outras coisas. Prefere as distrações do mundo. Tá com Jesus para ele não é a distração dele, ao contrário, né? A distração dele é comer, beber, dançar, se divertir, festejar, viajar, passear, só fazer coisas, comprar coisas. É o que distrai muitos.
Quantos, né? Fala. Aí o que me distrai é comprar na internet. Quando eu compro na internet é uma terapia. Terapia das compras. Aí eu tô mal, deixa eu ir lá comprar, que aí eu fico bem. Quantos vão se distrair na internet, nos jogos, na prostituição, na pornografia? É um descanso para a pessoa, pornografia. É uma forma dela relaxar do estresse da semana. Entende? O ser humano se distraindo com a podridão, com mandando esse eco pestilento, né? E todos estão enxertados em Cristo. Como que não vai perceber? Como que não vai sentir se estamos vinculados a Ele? Com coisas indiferentes, você é indiferente. Mas como ele vai ser indiferente com as almas que ele conquistou pelo sangue dele, resgatou e enxertou nele? Como que ele vai ser indiferente com almas, né? Ele é indiferente com coisa material, entende? Porque o que tá olhando não é, por exemplo, o carro correndo na pista, né? Mas o que move aquela alma, a alma que tá ali correndo com aquele carro, ultrapassando o seu limite, né? O que move o homem à rebeldia, né? Então, tá olhando esse universo humano é muito grande. E esse universo de pensamentos, de sentimentos, de coisas, né? É muito intenso, né? E é muita coisa que sai daí. E esse ar, meu Deus, esse ar que sai muitas das vezes os pensamentos, os planos dos homens, o que nasce lá do coração deles, meu Deus do céu, é como a terra suja, né? Então ele olha isso. Então ele vai trazer tudo, né, pra gente. Todos os assuntos, situações, né? E o porquê que ele precisa castigar, o porquê que o flagelo é importante, por que que a cruz é importante, por que que nesses tempos em que o homem chega a uma perversidade tão grande, é necessário pesar mais a mão, né? E esse pesar a mão é um bem, e você vai vivendo, você vai entendendo, você vai se colocando no lugar dele. Quando você entende o outro, o sentimento do outro, que o outro passa, você consegue se colocar no lugar dele, você consegue, você não vai arrumar confusão, você não vai discordar do que ele faz, ao contrário. E você vai ver só amor, né? Porque você vai ver que é o amor. Porque se não fosse o amor, seria indiferente, né? Que se dane os homens. Não vou mais mandar nenhum flagelo, nada. Nem cruz esses homens não merecem mais. Eles não merecem nada meu mais. Mais nada. Mais nada. Aí você vê um Deus que não desiste, né? Você vê um Deus que persiste, né? Em alcançar o ser humano. Você vê a misericórdia de Deus, o que ela é mesmo, na prática, na vida, né? Aonde vai essa misericórdia de Deus? Aonde ela vai? Aonde ela alcança? As realidades que ela chega, né? Como que é grande o amor de Deus. A gente não sabe nem falar. A gente só fala assim, é grande demais, né? É grande demais, Senhor. E todo dia que eu acordo, eu vejo que é maior ainda. Muito maior ainda. Então, aí você vai entendendo, né? E vai vendo. Hoje também, Jesus também tem essas situações para trazer para nós, sim ou não? Hoje Jesus está sendo ouvido? Ou será que ele ainda se sente ensurdecido pelas ofensas das criaturas? Hoje só foi com a Luísa. Depois disso só foi coisa boa. Não. Não. O homem vai lá, aos planos lá. Já estão pensando na terceira guerra. Aqui era a primeira, né? Não. Estão cada vez mais querendo rejeitar os valores cristãos. Até estão brigando até com o Pai Nosso, né? Estão dizendo que nem o Pai Nosso mais deveria mudar, porque esse negócio do patriarcado é errado, que a Bíblia é muito patriarcal, né? Esse negócio de pôr um pai, né? Isso é muito fechado. E se Deus for mulher, né? Não, tem que mudar a Bíblia, tem que impor mais o feminismo na Bíblia, né? É uma guerra, né? A criatura quer calar
Além de não querer ouvir a Deus, querem calar as vozes de Deus e quer calar a lembrança de Deus e quer calar o que lembra Deus, como Deus fala, quer mudar até o que ele fala, né? Quer mudar a palavra dele. Além de não querer ouvir a voz dele, querem mudar o que tem para falar, ainda por cima, para ele não ter mais o que falar. De tão feio que tá o negócio. É uma guerra sendo feita, né? A mídia está aí contribuindo com isso também, através dos filmes, através dos conteúdos que ela vem disseminando, né? Para calar, para distrair a voz de Deus. Vem ouvir a gente, vem ver o Caldeirão do Hulk, vem ver esse programa, vem ver esse filme, vem ver isso, né? Não vai ouvir Jesus, não. Vem ouvir nós, né? E aí eles querem também distrair o homem, né? Oferecendo os prazeres, né? Para distrair ele acerca da realidade que está vivendo. E aí é interessante, né? Se lembrar o que o rapaz do vídeo falou sobre isso, né? Que quando está em declínio, se oferece, a nação se oferece para as pessoas prazeres, coisas para distrair elas. Bom, não está em declínio, a gente sabe que não, né? Está em processo de renovação, a gente sabe que não. Mas de certa forma, para distrair o homem, não dele querer tomar frente, querer consertar o mundo aos seus olhos, mas distrair o homem de Deus, de ver que a solução é Deus, de pensar, não tem que, eu tenho que rezar. É tempo mais de rezar, né? É tempo mais de buscar a Deus, é tempo mais de buscar ouvir a voz de Deus. Se citar essas situações, é um sinal muito grande que eu preciso desligar, né? De tanta coisa que eu estou ligado, a tanta coisa que eu estou sintonizado, né? Para começar a ouvir mais a Deus, né? Sair, né? Dessas distrações temporais. Aí vem a mídia, né, dizendo, não, compre mais, compre seu carro agora, porque pode ser que depois você não compre, né? Garanta sua gasolina, porque uma hora você não vai achar a gasolina barata, né? Garanta isso, garante aquilo. Aí fica essa voz também do demônio tentando distrair as pessoas também pro lado de não ouvir a Deus, pro lado dele, pro lado da preocupação temporal. Ouça, faça alguma coisa, senão você vai morrer, se poupe, vai buscar proteger a sua vida. E fazendo o homem olhar para a terra, para a terra, para a terra, para a terra, em vez dele olhar para o céu, em vez dele buscar a Deus, em vez de buscar ouvir a voz de Deus. Aí ele fica indo para a distração do mundo. E aí Jesus fica vendo o homem nessa distração. E não dá para falar com alguém que está distraído, é difícil. A pessoa tá enfeitiçada, sabe? Quando a pessoa tá distraída, enfeitiçada, com encantamento por uma coisa, e ele manda as vozes, né? Ele manda os escritos, ele manda os livros, são tantas vozes de Deus gritando, esses escritos gritando, gritando, gritando de uma forma silenciosa, né? Mas gritando, né? Ouça, que Deus fala na consciência da pessoa, às vezes ela tá tão mal. E aí Deus faz a palavra, a Bíblia tá perto dela, faz alguém falar, faz ela ligar a TV no canal cristão e tá ali na hora uma mensagem para ela e ela vai e muda de canal. Ele fica amarrado. Por quê? Porque ele manda as vozes, ele fala no coração, ele fala vai ler a Bíblia agora. Tem uma coisa para você que eu quero te falar. Abra lá a Bíblia agora. Aí a pessoa, não, eu tô tão mal. Nossa, não, não, eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero. Eu não quero. Aí a pessoa fica ouvindo a própria voz dela, né? E fica lá pensando, já era, não tem mais jeito, não tem mais jeito mesmo, tá tudo perdido. E ela fica ouvindo aquela própria voz negativa, dizendo que tá tudo terminado, dizendo que tudo acabou, dizendo que não tem mais o que fazer. E que situação. E Jesus com a palavra ali, querendo dar esperança para ela, querendo dizer para ela, eu estou com você. Eu estou com você. E ele faz a pessoa ver a palavra-chave que ela precisa naquele dia. Ele faz chegar para a pessoa. A pessoa não pode falar que não foi avisada, que quando ela tiver o encontro com Jesus, ele vai mostrar para ela o quanto ele cercou ela, né? O quanto ele falou com ela. Você vai falar assim, o senhor nunca falou comigo, nunca me deu nenhuma luz, nunca, nunca me deixou ficar nessa situação e nunca falou comigo. Ele vai falar, não. E ela vai ver o quanto ele falou com ela,
o quanto ele falou com ela através de muitas coisas, muitas situações, e até quando ele deu desapontamento, porque ela queria buscar uma coisa para distrair e ele não deixou. Ele fez aquela porta se fechar para ela, né? Ele fez acontecer alguma coisa e ela não conseguia ir aonde ela queria buscar. Isso também é uma forma de falar, porque Deus fala nos acontecimentos, Deus fala também aqui nas portas que ele fecha, porque é uma forma de proteger, é uma forma de pôr uma rédea, né, para a pessoa não cair no precipício mais ainda, ao ponto dela chegar ao ponto de ficar tão de não ouvir Jesus, ao ponto de ficar totalmente surda, a ponto de ficar totalmente fria, totalmente distante, paralisada. Se Jesus ficou paralisado, ele está mostrando a realidade de muitas almas que estão paralisadas no bem. Não tem mais força para o bem, de tanto ouvir as vozes negativas e ficar presas e achar que não tem mais o que fazer. E não são capazes de louvar de nada. Ele fala que é muito triste, que fala que quando a alma se perturba e se fecha, ela ela não faz mais o bem também, não faz o mal, não faço o mal também não, mas não faz o bem, que é muito diferente. É muito diferente não fazer o mal e fazer o bem. Entende? É muito diferente. Então, a pessoa que fica paralisada também, ele fala assim, ela não preocupa mais em comercializar comigo, ela não preocupa mais ela não preocupa mais em adquirir. Não, né? Ela paralisa, não tem mais o que fazer, não tem esperança, não tem mais nada. Para que eu vou na igreja? Para que eu vou rezar? Para que eu vou buscar? Para que eu vou louvar? Para quê? Então ela para. E parar não é a mesma coisa de fazer o mal. Porque ela não foi feita para ser assim. Ela não foi feita para ser paralisada. Ela não foi feita para ser assim. Então é muito difícil, né? Ela foi feita para construir vínculo com Deus, para ter comunicação com Deus. Ela foi feita para ter intimidade com Deus, para ter conversas com Deus, né? Para ter esse processo de conquista mesmo, que Jesus fala que somos viadores conquistados, né? Em que de conhecer a Deus. Ela está na terra para conhecer a Deus. Ela está na terra para ser espiritual. Mas a pessoa que para, como que ela vai ser espiritual? Se ela parou, uma pessoa espiritual, uma pessoa parada não é espiritual, porque o Espírito Santo, movendo alguém, ela corre sem parar jamais, ele fala. Porque Deus é imutável, ele não para. Então, o sinal dele na alma é essa imutabilidade, essa constância, essa perseverança no bem que foi iniciado, né? Então, é muito complicado, então, é muito sério. Aí ele fala que, como me aliviar, e está dizendo para nós, as vozes de amor, então, os atos opostos ao que está sendo dado para ele, as vozes de amor. Como damos vozes de amor para Jesus? Como damos as vozes de amor para Jesus? Bom, a gente vai falando dele mesmo, ele é o amor. Fazendo eco aquilo que ele mesmo disse. Quando a gente vem e repete o que ele falou. As vozes de amor foram as próprias, foi a palavra de Deus. É o falar de Deus, é o amor. O falar dele é amor, né? O que ele diz, a palavra dele é o amor. Então, quando você repete aquilo que ele mesmo disse, repete na sua vida, quando você fala de Deus, quando você fala do bem, né? Quando você fala do que Deus é, do que Deus faz, do que Deus pode, né? Quando na sua boca, né, sempre sai palavras de gratidão, de reconhecimento a Deus, de tudo que Ele é, de tudo que Ele faz, né? E quando você vai falar para as pessoas, só sai amor da sua boca, porque são palavras de verdade, que são as palavras de Deus, né? Quando você fala desse amor de Deus para as pessoas, quando você fala dele, né, da esperança, né, fala aos ouvidos, né, ensurdecidos e distraídos, né, sobre esse amor, né, e que deve se dar o louvor para ele, a glória para ele. Então, quando você aceita tudo, agradece por tudo, né, reconhece ele em tudo, você está constantemente louvando. Quando você aceita tudo, né, quando você reconhece o poder dele, a ação dele no mundo, nas situações, em tudo, né, e você o louva, você agradece, você glorifica, você bendiz, né? Então, esses louvores, esses amores, esses agradecimentos, né? Essas partilhas é o que consola ele
É o que alivia ele. É uma música que não pode parar de subir, porque são atos universais e é pelo mundo todo, né? Você está fazendo, você falando, está louvando por toda a humanidade, está juntando a voz de todas as criaturas, do primeiro ao último homem da face da terra, para dar os louvores, a glória que ele merece, o reconhecimento que ele merece. E rompe o eco pestilento e alivia-me um pouco. Então, alivia um pouco. Não quer dizer que ele vai estar feliz 100% com a humanidade, porque, querendo ou não, é a realidade. A gente sabe, né? A gente sabe como Jesus é sedento das almas. Mas, mas alivia. Não quer dizer que é por isso que não vai fazer. Alivia ele sim, né? Alivia ele sim diante de muita coisa, né? E faz com que ele possa perdoar, né? Derramar a misericórdia dele. Alivia em parte, não quer dizer que, então se eu louvar não vai ter mais nenhum flagelo, não. Você já entendeu que faz parte, né? Você já entendeu que faz parte, ao contrário, vai acontecer o que precisa acontecer. Aí que ele vai poder ser mais livre ainda para agir nas criaturas, né? Porque aí quando chegar que a criatura fala assim, eu não gostei do que o senhor fez, né? Mas você louvou por aquela alma. Aí ele vai ver, não, filho, ele vai ver e vai ver esses filhos que louvou. Aí vai falar, não, filho, aquilo que você não me deu, não louvou, não entendeu, alguém entendeu por você também. Então, entende que essas almas recebem? Porque ele aceita como sendo todas em uma. Isso é grande, né? Deus concentrar tudo numa criatura, tudo assim, né? E a Luísa, além de louvar muito, né? Além de fa- fazer por todos, como a gente falou, né? Era muita informação. Era informação na cabeça dela divina, mas informação também do mundo dos homens. Porque por mais que ela estava num quarto, separado, sem sair para fora, sem ir numa padaria, no supermercado, nos lugares, não quer dizer que não chegava para ela o que acontecia, porque Jesus trazia as realidades, né? E ela precisava, além disso, concentrar nela também a vida das criaturas, a correspondência das criaturas, o outro lado da moeda. O lado do amor de Deus pelas criaturas e chegando para ela todas essas informações, mas também chegando para ela as informações do ser humano. E aí você pode pensar assim, nossa, mas Jesus fazia fofoca com a Luísa, né? Porque tinha que trazer o que o ser humano estava fazendo. É a fofoca do amor, né? É a fofoca do amor, né? E Jesus não faz fofoca, ele fala a verdade, né? Então, trazendo a realidade dos corações, né? Então, ele faz isso também, a gente tem que acostumar com ele. Ele traz, né? Quando ele tá chateado, quando ele tá com alguma coisa, né? E ele pode falar, ué, é a alma dele. É assunto dele, entendeu? Que não tá falando assunto dos outros, tá falando assunto dele. Porque nós somos dele. É ridículo o homem falar assim, eu sou eu e eu me basto. Não, eu que sou dono de mim. Que o quê? Se a gente fosse nosso dono e tivesse a nossa própria conta, a gente já estava no precipício. Nós fomos resgatados por Deus, salvos por Ele. E para não ficar na nossa conta, por nossa conta. Senão a gente tava Deus dará, como dizem, né? Como coisas soltas, abortos, jogados, né? Rejeitados, cuspidos fora. Nós não fomos cuspidos fora. Entende? Nós fomos, voltou pro ventre, né? Nós fomos recolocados em Deus, recolocados, readquiridos, reconquistados. Já saímos dele como algo, como parto. Mas no pecado nos tornamos mais como um aborto, porque nós mesmos saímos. Mas nós somos recolocados no útero de novo. Tipo assim, é igual quando Jesus falou para Nicodemos, é preciso renascer de novo. É o que ele fez, colocou a gente no ventre de novo de Deus, colocou a gente de novo lá dentro, né? Nos refez, nos restaurou, nos resgatou, nos reconquistou. Então nós somos filhos regenerados, né? Gerados novamente. É muito grande. É muito grande. A imbecilidade do ser humano é agir como se fosse um aborto. É pensar que ele é do Satanás, é pensar que ele é o que ele é por ele mesmo, né? É a imbecilidade humana, né? De pensar que ele se basta, que ele que se fez, que ele que se mantém, que é ele que escolhe, que é ele que faz o que ele quiser.
né? Assim, achando que, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu sou dono de mim, eu sou Deus de mim. É a imbecilidade humana pensar isso, né? É falta de sabedoria. Então é muito sério. Eu tô falando aqui, ainda nem falei da parte de Nossa Senhora, mas Nossa Senhora quer desse jeito, né? É assim que ela quer. Eu vou continuar essa segunda parte, tá bom? Amém? Eu vou continuar ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.